Conexão Correio Popular recebe nesse dia Renato Mesquita, um consultor de empresas, foi secretário de Planejamento e Urbanismo de Campinas, e ele vem discutir conosco alguns aspectos do cenário político regional e também falar sobre a questão do planejamento e do urbanismo aqui em Campinas. Acompanhe conosco. Renato, obrigado pelo aceite do convite, obrigado por estar conosco aqui para discutir questões importantes para a cidade e para a região. Começaria perguntando pelo lado pessoal, o senhor é natural aqui de Campinas mesmo? Não, sou mineiro. Mineiro de onde? Como bom mineiro, Campinas tem mais de 300 mil mineiros. Tinha uma associação antigamente. Tinha, não sei, acho que essa associação não existe mais. Não sei, não posso falar, não posso afirmar. Mas sou mineiro de Governador Valadares, vim para São Paulo com 5 anos de idade, com meus pais, né? Porque ninguém vem sozinho com 5 anos. Mas depois vim para Campinas em 76 e aqui estou, aqui casei, aqui formei família, 2 filhos e adotei como sendo a minha cidade, que é uma belíssima cidade. Está bem adaptado aqui. Muitíssimo bem. A minha mulher é campineira, meus filhos são campineiros, meus netos são campineiros. Pronto. Eu não posso deixar de ser também campineiro. Perfeito. Agora, doutor, o senhor tem uma atuação reconhecida na área produtiva da cidade, na área empresarial, e também ocupou funções públicas aqui, né, em Campinas. Como é que o senhor vê hoje a gestão pública, de modo geral, na nossa região metropolitana? Olha, eu ocupei sim. Como pessoa na minha vida privada, eu agradeço a Deus um sucesso. Eu sempre corri atrás dele também, por isso que talvez eu tenha alcançado. Mas isso é uma coisa privada, né? Coisa minha. E como pessoa pública, ocupei sim. Ocupei como secretário do governo Jonas, um curto período, e do governo Dari, um período mais longo na Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Fui feliz nos 2 governos. São 2 profissionais da política, mas que exercem ela com critérios. Campinas hoje tem uma administração proba, competente, tanto na passada quanto na presente. A gente não vê mais escândalos nessa cidade. Escândalo de ordem política, estou falando, né? Então isso é uma observação que eu chamo de positiva, faço em todos os lugares. Porque Campinas hoje tem uma administração séria, vem nesses anos todos. Tem dificuldade. Quem não tem dificuldade de gestão pública e privada, todos nós temos dificuldade. Mas são dificuldades que você administra ao longo de um tempo, até porque o setor público, a gente sabe, é complexo, tanto nas exigências quanto nos compromissos. Mas você veja o Dário nas últimas campanhas, promessas feitas, promessas cumpridas. É o cara que a gente tem que parabenizar. Mas o governo da Atembor, lógico que tem problema. Ainda bem, né? Se não tivesse alguma coisa estranha. Mas Campinas tem bons governos, a região metropolitana, de modo geral, tem tido bons governos. Jaguariúna, Indaiatuba, Valinhos, Vinhedo, aqui, eu tive recentemente aqui Olambra. Olambra é uma cidade pequena, tá, mas muito bonita, muito bem organizada também. Então nós temos, lógico, o carro-chefe é Campinas, da região, não resta a menor dúvida, mas temos as cidades que eu chamaria de satélites, né? Que são cidades, assim, promissoras. Ainda tudo está crescendo como ninguém. É uma bela promessa, eu diria, regional. Valinhos está com uma nova infração muito bem intencionada e trabalhando primeiro ano, segundo ano, mas trabalhando bem. Enfim, nós estamos numa região próspera, todo mundo sabe disso, é chover no molhado, falar sobre. Agora, estamos numa região que politicamente a gente precisa, de fato, observar, acompanhar e vir de perto. Por quê? Porque, como somos ricos em termos de indústria, comércio, serviço, todos os setores, nossa região é rica em todos os setores, nós precisamos primar e priorizar isto, para não perder esse eixo. Eu vou muito, por causa dos meus clientes, vou muito a São José dos Campos, Vale do Paraíba, que é outro eixo promissor, mas se a gente não toma cuidado, você sabe que tem, não é briga fiscal, mas eu chamo isso de briga espacial. Eu vou ocupar tal espaço físico ali, porque ali me oferece mais, ou aquele outro me oferece menos. Então, nossa região precisa cuidar, ter uma gestão sempre equilibrada, sempre com legislações que permitam ao contribuinte
uma qualidade de estar e ser como empresário, que isso é que mantém aqueles que estão e chama as novos. Eu vou abrir uma chave aqui, um parêntese, aliás, para dar um exemplo. Eu estive recentemente em Assunção, voltei de lá domingo, sábado, domingo, analisando empresas brasileiras que já estão lá. Incrível. Já saíram 280 daqui para lá, do Brasil para o Paraguai, desculpa, para o Paraguai. Quando alguém sai do Brasil para o Paraguai é porque tem algum benefício lá. Mas eles continuam trabalhando aqui, são pessoas que moram aqui, mas a empresa está lá. Está levando o resultado para onde? Para lá. Ah, mas resultado de lucro financeiro vem para cá? Parte e volta para lá, porque também é aquela coisa de investir na planta lá. Na planta lá. Então, conclusão, isso vale para a nossa região. Eu não estou falando já aqui não do macro, mas do micro, das nossas regiões. Essa nossa região precisa cuidar-se em todos os aspectos, especialmente em legislação. Por isso que agora, nós estamos no ano de eleição, a gente tem que prestar muita atenção nestas ofertas de candidaturas para o legislativo. Porque é o legislativo, tanto federal quanto estadual, que fazem as legislações que dão estrutura para o municipal fazer as duas. Todos sabemos disso. Muito bem, se nós tivermos pessoas imbuídas de propósitos firmes, deixando os interesses particulares, cuidar da sociedade dessa região, aí sim, aí a gente vai crescer, manter e crescer. Caso contrário, nós vamos ter problemas, como no passado já tivemos, e a cidade deu queda. Todo mundo sabe disso, é só buscar nas pesquisas que vai ver. Agora a cidade está recuperada, graças aos últimos governos? Verdade, mas precisamos manter. Então precisamos dar continuidade. E essa continuidade não é só municipal, ela também passa pelo estadual e pelo federal. Hoje nós temos um excelente governo do estado, se não um dos melhores que São Paulo já teve, que é o Tarcísio, que está com uma aprovação, nem sou eu quem fala, eu falo, mas também a aprovação dele está, assim, excelente. Tem que aproveitar essa onda, porque quando você tem um governador bom, os municípios são favorecidos. Quando você tem um mau governo estadual, fica ruim os municípios. Então, este raciocínio que nós temos que ter. O Tarcísio, para mim, é um grande exemplo de político. Eu, se um dia entrar na política, quero ser um Tarcísio. Por quê? É um homem equilibrado. É um homem com um propósito firme do quê? Não é esquerda, não é direita, não é centro. É a sociedade do Estado de São Paulo, que ele está seguindo, quem o elegeu. E é isso que, para mim, todo político da nossa região, ou melhor, do Brasil, em especial da nossa região, tem que ter. O cara não pode ir para lá pensando nos interesses seus ou do seu grupo, seja ele político ou não. Ele tem que pensar no interesse da sociedade que o elegeu. E trazer de volta, através de legislação e de atitude, porque o comportamento é exemplo. Hoje a mídia está geral. Hoje qualquer atitude sua, a televisão mostra, os TikToks da vida mostram, e uma atitude desequilibrada no aspecto emocional, psíquico do indivíduo, é mau exemplo. Então, o político hoje tinha que ter. Eu vi aqui recentemente, nada demais um senador da República dançar numa festa. Nada demais, perfeito. Nós vimos aí, está no TikTok rodando. Mas dançar como? De que maneira? Qual o tipo de exposição que ele pode ter? Porque ele é um exemplo. Assim como qualquer cantor, qualquer homem público é modelo. Então a gente tem muito isso de erro de comportamento que serve de maus exemplos para a sociedade. Isso o político de hoje, e eu peço isso para os nossos da região, precisam pensar e repensar, para não ficar em Ministério Público, para não sair escândalo, para não se preocupar com a vida privada dele, de família, de ter seus enriquecimentos ilícitos ou atitudes nada aprováveis, porque senão o nosso modelo de sociedade é esse que nós temos hoje. Qual o conceito que o político tem hoje no Brasil, você sabe? Péssimo, pode pesquisar, né? Nós temos que mudar isso. Como mudar isso? Com o nosso comportamento, com as nossas atitudes. E isso eu acho que a região metropolitana de Campinas precisa pensar nisso. Por quê? É o exemplo e as atitudes que vão manter e construir o futuro da nossa região. Sobre essa questão da representatividade, doutor, me parece que há uma avaliação de que, pelo tamanho e importância da nossa região, a gente tem uma baixa representatividade tanto na Assembleia Legislativa
quanto na Câmara Federal. E poderia ter mais representantes. Porque pulveriza muitos votos aqui. Como tentar corrigir isso e obter, eleger políticos que sejam mais comprometidos com a região? Vinculados à região. Quando você está vinculado, você está comprometido. O sistema nosso já vem recebendo críticas há muito tempo. O sistema que permite isso. Então, o sistema não é, vamos dizer, inteligentemente construído para que regiões tenham seus representantes de fato, de direito, em todos os aspectos dos fatos e dos direitos. Então, nós temos representantes de outras regiões que pegam o voto aqui. Tem representante, sei lá, do norte, sul, leste, oeste do estado, que busca voto em Campinas. Por quê? Campinas região tem quantos milhões de votos? Nós estamos falando aí de mais de 1,5 milhão de votos, 2 milhões de votos. E aqui nós podemos eleger tranquilamente, dentro do raciocínio distrital, por exemplo, nós podemos eleger 4 para a Câmara, 5, meia dúzia para a Assembleia Legislativa, e nós temos o que nos comprometer para exercer a atividade legislativa dando retorno. Por quê? Porque a demanda é grande aqui. Aqui tem uma demanda grande por tudo, dentro da área pública. Eu friso muito bem isso para não ficar confundido, né? Temos muito o que fazer, mas para fazê-lo precisamos estar aqui, inserido no contexto. Simples. Como é que eu conheço um problema da minha casa? Pois eu vivo dentro da minha casa. Se eu sou um pai de família que vivo fora, os meus filhos serão criados meio largados. Eu não terei, por sorte talvez, mas por regra eu não terei bons filhos. Isso é um exemplo leve, pequeno, mas é um exemplo da questão do distrital, do regional. Ah, mas você então é contrário ao, sei lá, um deputado lá de Ribeirão de voto em Campinas? Não. Eu não sou contrário, eu disse que, sabe aquela faixa do ônibus que é exclusiva e tem uma outra faixa que ela é alternativa, pode ser o ônibus para ser o carro? Cara, não pode ser, tem que ser. Isso aqui, nós estamos tratando de gente em processo social e econômico, tem que ser exclusivo, tem que ser gente da região, inteligente da região e os problemas da região. Quem é de fora e depois de eleito, ele não vai lutar por aqui, ele vai lutar pela região dele. Isso a gente sabe. Ah, mas o deputado federal tem que pensar na legislação no Brasil como todo. Sim, esse é o papel dele na legislação de âmbito nacional. Mas ele tem um foco complementar que é a regional dele. E ele vai fazer por ele, não vai fazer por Campinas região. Como regra, tem exceções? Tudo tem exceção, então pode ter exceções, mas a regra é essa. Por isso eu acho que tem que mudar, é o sistema que atrapalha. Uhum. A gente tem visto, pelo menos como observador, que a gente evoluiu um pouco nessa questão de um movimento metropolitano, digamos assim. Algumas conquistas mais recentes, mas me parece que ainda há espaço para evoluir. A gente conseguiu Hospital Metropolitano, que era uma aspiração de toda a região tem se preocupado muito com a questão de Viracopos, né, uma decisão, porque é um ponto estratégico para o desenvolvimento regional, mas me parece que tem intercidades, mas me parece que ainda há espaço para uma união maior entre as prefeituras da região, para uma atuação conjunta que traga mais benefícios. O senhor entende assim também? Eu entendo. Mas faço uma observação, e se nós colocarmos uma lupa, nós chegaremos a isso. Isto está acontecendo, sim, tem todo o esforço, o trabalho dos prefeitos da região. Mas olha o que o governador que pilotou isto, que buscou essa ferramenta e está em cima dela, o Tarcísio. Ele não olha a região de Campinas, ele é a região de Campinas, São José, ele é um cara que não tem preferência por ter pelo Estado. Ah, mas os prefeitos, o Dário, por exemplo, batalhou muito por isso aqui, pelo hospital. A gente sabe, é só acompanhar. E quem acompanha mais de perto sabe disso. Os outros prefeitos também, o prefeito de Jaguariúna também brigou por isso. Então tem muita gente brigando, mas porque temos um governador que pauta é pauta, e ele olha a pauta com o quê? A prioridade, o hospital é uma prioridade. Esse hospital é uma necessidade, nós já começamos nisso há muito tempo atrás. Então, é uma necessidade, mas o governador foi, desculpa a brincadeira, foi um homem sério, botou na lista e botou para funcionar e fez. Prometeu aqui na auditória do jornal, na campanha, lembra?
Pois é. Então, nós estamos com sorte, repito, tivemos um governador e temos um excelente gestor. Se ele é mineiro, carioca, paulista, isso pouco importa. Pode ter que ele é um gestor bom e sério. Nós temos que aproveitar essa, como diz a meninada, essa vibe aí, né? E ficar com ela, e continuar com ele. Porque ele pensa a gestão, e pensa bem. Então, um cara desse tem que ser acompanhado, aplaudido e seguido. A razão dessa melhora, e houve, mas ainda está um pouco, na minha concepção, está muito aqui no mato. Tem coisas pequenas que precisam serem regionalizadas, que é por conta dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados estaduais, do deputado federal. Coisas pequenas, não estou dizendo toda essa macro, não. O hospital é macro, o trem, intercidades é macro, o aeroporto, tudo que você falou em macro. Mas tem coisas daqui da média e da base que podem ser regionalizadas e que só depende de quem? De vontade política e trabalho. Vontade é que... Hoje mesmo eu escrevi uma pessoa, querer eu quero, mas não posso. Nem se querer é poder, certo? Essa vontade sem o exercício é uma vontade, entre aspas. Então tem que ter vontade e exercício, porque dá para realmente fazer. Dou um exemplo prático. Você vai... aqui, do lado, no Paraguai, que eu estou falando porque eu estou desenvolvendo um trabalho lá. Você faz uma identidade nacional num órgão como a nossa Receita Federal aqui, mas não naquela filona lá, num ponto do correio, vamos chamar assim, numa lotérica. O que quer dizer com isso? Você está regionalizando algo e facilitando a vida do cidadão, que aqui está. Então, há medidas de pequeno, de médio e de grande porte para ser tomadas. E as de grande porte estão sendo tomadas e muito bem tomadas. E, afinal de contas, são necessárias para a região. Tanto o hospital, quanto o aeroporto, que ainda está uma confusão lá, que ninguém sabe onde ela vai chegar. Mas são coisas necessárias, porque é o maior aeroporto de carga da América, né? Então... Muito importante. A gente ainda está numa fase pré-eleitoral, né? O cenário ainda está se desenhando, mas como é que o senhor tem observado aí esses nomes que têm surgido aqui na região como possíveis candidatos? O que eu penso, nós temos bons candidatos, nós temos bons deputados. O Jonas, o Carlos Sampaio, são lideranças que estão aqui há muito tempo, têm realmente correspondido com o voto que eles recebem, mas eu entendo que a política ela tem que ter dinâmica, e como você mesmo agora há pouco falou, são poucos representando a nossa região. Campinas tem 850 mil votos, se eu não me engano, nessa ordem. Um deputado federal precisa de 100, 150 mil votos. Um estadual, 70, 80, 60, 80 mil votos. Quantos deputados federais nós temos? Quantos estaduais nós temos? Olha a sua resposta da pergunta anterior. Quer dizer, nós não temos um número que a região precisa. Não temos um número que a cidade precisa. Né? Por quê? Porque quando você tem várias cabeças pensando questões sociais, porque a política, na minha concepção, é puramente social, você tem maior criatividade. A opinião sua, dele, minha, então forma um consenso, um entendimento que constrói um pensamento positivo que atenda a sociedade dentro das carências dela. Quando você tem um, dois, fica... E outra coisa, essa polarização também maluca desse país hoje, né? Isso atrapalha um pouco. Então você tem que diversificar, porque são pensamentos diversos e às vezes adversos que constroem um raciocínio positivo, lógico e plenamente aplicável. Então isso depende muito de um maior de pessoas. Então eu acho que devem aparecer, e é muito salutar, é muito saudável, é muito positivo, novas propostas para a vida política, continuando com os que estão aí e somando com eles. Não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Mas nós estamos bem representados. Eu acho que nós estamos com um número pequeno de representações. Podemos ter mais representações. Agora, você tem notado que os dois que você citou aí, a cada eleição eles estão tendo menos votos aqui em Campinas. Pois é, Ítalo, como é que eu enxergo isso? Como um carro, um automóvel, há desgastes, mas não que a pessoa não esteja produzindo, absolutamente, talvez esteja até produzindo e produzindo bem, mas o desgaste é um desgaste natural.
O Brasil, a sociedade mudou conceitos. E conceitos que vêm através do olhar, depois vem para o raciocínio, e dele é extraído um pensamento. A sociedade mudou. Nós não estamos mais lá nem no ano passado, que isso aqui está mudando com a dinâmica violenta. Então eles observam muito aquelas pessoas que estão em destaque, o que eles estão fazendo. E quando depende do voto dele, como ele observa, ele passa a votar ou não votar. Isso está sujeito a um desgaste que todos estamos sujeitos. Até em casa a gente tem esse desgaste com os netos, né, com os filhos. Então, eu acho que isso é mais um processo de desgaste, não de qualidade. Não diria que, olha, mudou, piorou na qualidade. Não digo isso. Eu digo que isso é um desgaste natural. As pessoas cansam de você. Infelizmente, isso é normal até eu acho até saudável. Todo dia eu te vejo, todo dia eu te vejo. Uma vez você está cansado de me ver, demora mais uma semana para me encontrar, Renato? Algo assim, meio natural das relações interpessoais. Então pode ser que seja este fator. Não estou dizendo que é, mas eu entendo que possa ser esse fator. Um fator que atua em todas as circunstâncias. Você veja, por exemplo, as nossas empresas familiares. Elas vão desgastando com o tempo, elas vão caindo de faturamento. Não acontece isso? Por isso que eles estão fazendo o quê? Trazendo executivo daqui, dali, de cá, de lá, saindo, vindo para um conselho para poder o negócio pegar fogo diferente, ou fogo ser diferente. Então, mas sempre é bom a gente ter. São pessoas experientes. Então, a experiência vale em tudo, e na política também. Então, eu acho que são pessoas de crédito, sim. Esse desgaste eu acho que é natural. Não é um desgaste por falta de trabalho, por falta da qualidade do trabalho. É natural, pode acontecer com vários. Vamos pegar um exemplo aqui, puxa, recente, de São Paulo mesmo, nós temos aqui o Alckmin. Um homem que foi governador várias vezes, lembra disso? Hoje você faz a pesquisa do Alckmin, como é que está ele na probabilidade? Difícil, né? Outros políticos que nós temos aqui no Brasil, de modo geral, que perderam a eleição, que você não acredita que essa pessoa perdeu a eleição. Mas perdeu pelo desgaste natural, não é pela qualidade, não. A qualidade... e eles estão aí também, e espero que eles sejam reeleitos, que são bons, vamos dizer assim, trabalhadores sociais para a comunidade. Eles têm exercido um papel bom. Então nós não podemos, não é qualidade, deve ser desgaste natural. O senhor falou da mudança da sociedade, o que é verdadeiro, né? Há uma transformação de tempos em tempos. E o Datafolha publicou a semana passada uma pesquisa falando que, a despeito desses escândalos todos que a gente vê todos os dias, tipo Master, a corrupção está em quarto lugar na preocupação da sociedade. Antes vem a questão da segurança pública, por exemplo, que vem em primeiro lugar. O senhor acha que esses nossos candidatos não têm que ficar um pouco mais atentos a essas questões? Quer dizer, o que a sociedade de fato está demandando, a preocupação dela para poder responder à altura a essa aspiração? Sim, sem dúvida. Esse tem que ser o cuidado. E aí sim, é uma opinião muito minha. E eu acho que é esse cuidado que, na maioria, as pesquisas mostram que há um descontentamento com o legislativo e com o executivo. Estamos falando de legislativo, vamos nele. Por que esse descontentamento? É porque a leitura não está boa. Se eu não leio bem um texto, como é que eu vou interpretá-lo? Não vou interpretá-lo bem, porque eu não li direito, então a leitura não está sendo bem feita. Ou talvez, aí, repito, mais uma convicção minha, o político da atualidade, e olha que tem cabelo branco, mas, ele não está moderno. Ele está ultrapassado. Como é que você fala isso com 70, 72 anos? Eu falo isso porque, felizmente, eu me sirvo, ou me preocupo em ficar modernizado, e fazer uma leitura dessa moçada nova, quais são os anseios, quais são os seus dramas, daquele que já está estruturado, quem está estruturado tem medo de sair da estrutura. Você sabe disso, todos nós estamos assim. Então, eu presto atenção nisso. E estudo isso, eu gosto. Eu estava já um problema amigo de ficar até 1 da manhã estudando gente, é porque eu gosto de estudar gente, né? Mas a leitura está sendo feita errada. E se ela tivesse feito certa, nós não tínhamos esses escândalos. No nível, a corrupção sempre vai existir. Tem no Estado? Tem. Sabe onde tem? Na Suíça tem. Então, não é da corrupção só. A corrupção é o pior. É um dano, é um mal, é um câncer. Mas um pior que isso é não entender o porquê dela. Então, a leitura não está perfeita.
Por isso, não estão respondendo à sociedade o que ela quer. Tanto que você vê, a pesquisa mostra 4 lugares, a primeira preocupação que eu tenho é com a corrupção. Você sabe por quê? Ela que gera a violência, ela que gera a educação ruim, começando lá do zero, gera educação ruim, porque não tem dinheiro para investir na educação. Gera promiscuidade nos CIOs, de um modo geral, e isso vai gerando o quê? Violência. Então, a corrupção é um mal que causa tantos outros. Mas por que nós estamos preocupados com isso, a sociedade? Aí já é a compreensão também do Renato Mesquita. Por razão simples. Se eu vejo que na corrupção, eu venho lutando há anos contra ela, votando em pessoas que prometem acabar com ela e não acabam, como é que eu vou me sentir? Em total desânimo. Aí, o que está me atingindo e que eu não posso me desanimar se não eu perco a vida ou o direito a ela? A violência. Esse é o problema que nós estamos vivendo. E quem não está enxergando isto, não está lendo isto direito, não pode cuidar disso direito. Como é que eu vou cuidar de você direito se eu não estou entendendo o seu drama? Mas eu não estou entendendo porque eu não estou me dedicando no estudo dele. É esse meu raciocínio. Porque se eu me dedico ao estudo dele, eu não vou fazer um trabalho ruim, eu vou fazer um trabalho mínimo razoável para te atender. Ou não é isso que acontece? Então, esta é a minha compreensão rasa e curta sobre o tema. Nós falamos sobre deputados estaduais, deputados federais, mas tem uma presença política importante que é o senador, né? Nós temos uma posição esse ano para São Paulo. Essa também é uma preocupação que deve ter, porque o senador também tem essa importância, né? É total importância. Aliás, ele tem uma casa não vive sem a outra, né? Tanto os deputados não vivem sem, como o senador não vive sem. Tudo que diz respeito à lei tem que passar nas 2 casas. O que eu entendo é o seguinte, por ser uma casa com um número reduzido de representantes e que tem uma visibilidade enorme, ali eu preciso de pessoas que somem vivência. O que é vivência para mim, hein? Vivência é conhecimento intelectual, prática desse conhecimento, dali eu extraio o quê? Uma experiência. A experiência eu vou conviver com ela, eu construir a vivência. Então precisamos de pessoas com vivência, precisa ter todos esses requisitos. Ah, mas por quê? Vamos pegar um Cleitinho aí, todo mundo conhece esse senador Cleitinho. Ele não tem formação acadêmica? Não sei, acho que não. Mas ele tem uma formação intelectual do aprendizado prático, que ele fez as 2 conjuntas. E percebe-se um homem da política preocupado com uma comunidade. A dele lá de Minas, aquele segmento que o elegeu. E ele vem desenvolvendo esse trabalho. Eu acompanho a distância, mas eu acompanho tantos outros à distância que não fazem absolutamente nada por ninguém, que estão lá também. Esse ainda tem nem que seja uma briga verbal, mas ele tem uma busca de alguma coisa para aquela comunidade que o elegeu. Mas é um exemplo de um cara que pode ser prático e que serve ao Senado. Agora, tem alguns que têm até um currículo invejável, frequentou Harvard talvez, e não serve para nada. Por isso que tem que ter esse mix. O candidato tem que ter esse mix, seja ele nos votos acadêmicos adquiridos lá, somados, porque só a academia não te faz ninguém. Tem disser que formei na faculdade, sai daqui, pega um emprego e ganha 100 mil por mês, é mentira. Você teve experiência e precisa ter vivência. Para a política, eu considero a vivência, que é esse resumo final mais importante. Por isso eu tenho nada contra a juventude, pelo contrário, é ela quem nos promete dias melhores. Mas eu acho que a pessoa, para poder falar e viver algo para o outro, precisa ter vivência. Porque daí ele faz algo pelo outro. Eu posso até somar com ela, que é uma jovem, para juntos criar uma solução benéfica a todos. E é possível, porque eles estão vindo com um gás tecnológico melhor que o meu. O meu ainda é analógico. Eles não. Então, isso soma. Mas é preciso ter esse passo a passo de formação. É muito importante. E nós não temos isso. Nós temos exemplos, tanto no legislativo quanto no executivo, enfim. Falando de legislativo, que são pessoas que foram para lá fazer nada. Fazer nada. Alguns estão lá passando.
Como eu digo, que na vida, se eu viesse para passar, preferia não ter nascido. A vida é para ser vivida. E lá tem gente que vai para lá que não faz nada. Foi do osmose. Foi porque era um cara famoso, podia puxar voto para o partido. Tá tudo errado isso. O cara tem que ir para lá para produzir resultado para a sociedade. Ponto. E para o Senado especialmente. Nós temos 2 exemplos de São Paulo que foram uma tragédia. Nós temos um astronauta que pouco fez, pouco apresentou, foi eleito na última... Eleição. No Audi. Do bolsonarismo, é verdade. E junto foi o Major Olímpio. Só que o Major Olímpio foi situação mais grave ainda. 3 meses depois, ele morreu. E o vice dele é um tal de Giovanni, lá do lixo. Nossa, ele anda na rua e ninguém conhece, ninguém sabe. Ele ficou 8 anos senador. Então, isto, na minha concepção, é um direito. Beleza, eu tenho direito a me candidatar. Mas, para mim, isso é uma aberração. Por quê? Simples. Esqueci até o nome do astronauta. Foge o nome. Perdoe. Ele é um homem de formação científica muito boa. Um homem que tem uma construção, vamos chamar de conhecimento acadêmico muito bom. A experiência desse homem, ela foi fechada dentro de uma nave, vamos dizer assim. Não é o Cartas, mas ele foi só para aquele nicho ali, mudou da lua. Por qual a experiência? Com todo respeito a ele, todo carinho por ele. Quero que ele seja feliz em todos os aspectos. Mas qual a vivência que esse homem tem em relação à sociedade? Simples. Nada que contra. O que ele criou, desenvolveu, mesmo que não seja aprovado lá no Congresso, aí um problema de aprovação, mas criou, desenvolveu um projeto que pudesse beneficiar a sociedade do Brasil, como todos, especialmente a de São Paulo, que o elegeu. Não vi. Então, se eu desconheço, sou ignorante. Mas eu acredito que o que eu sei que não fez, porque senão teriam divulgado. Ou então ele tem que divulgar para buscar força para poder ser votado e aprovado. Então, agora, o Coronel Olímpio, ele tinha uma classe que ele defendia, os interesses de uma classe da sociedade, um dos nichos da sociedade. Ele não pôde fazer nada. Talvez até aquilo que ele falou de segurança pública, ele entendeu. Poder dizer, ele entendia do assunto, mas esse faleceu, ninguém pode falar. Agora, outros que estão lá, um exemplo pior, e quero que ele ganhe a Mega Sena dessa do fim do ano, que é grandona, né? Ele ganhe 10 vezes. Mas que ele saia ele tenha a dignidade, o carinho humano de pedir, olha, eu quero pedir minhas contas disso aqui. Parece que ele pediu 1 ou 2 vezes, mas voltou, que é o Tiririca. Qual a função social que esse homem tem no Congresso? Com todo respeito a ele, eu quero saúde, dinheiro, a vontade, sucesso. Mas não fica lá, ele não tem função lá, gente. Ele tem função lá? Ah, mas só porque ele não tem estudo? Eu não disse isso. Ele tem vivência. Até ele tem vivência do submundo, do submundo material, estou falando, né? Depois do meso e depois do mais afortunado, que ele ganhou dinheiro com o trabalho dele. Mas ele não tem condições de fazer daquilo uma ferramenta para ajudar uma sociedade como um todo. Tem. Se ele tiver, gente, eu fecho as minhas contas aqui, porque não tem. Eu posso discutir isso com ele em qualquer mesa, com qualquer pessoa, ele não tem. Então, dou um exemplo agora, recente, que está mais vivo, né? O Tiririca foi questão de precisavam de voto no partido, alguma coisa assim, eu acho que foi isso. Mas dou um exemplo agora, que é um exemplo, todo mundo fala, mas isso não tem nada a ver com política partidária. Tem sim, que é o exemplo da deputada Érica Hilton. Vários comentários você vê por aí, todos os lugares, jornal, revista, mas não tem nada a ver o fato dela ser mulher trans e o exercício de uma função, de uma gestão, de qualquer coisa. Por exemplo, dono de supermercado, tem que ser só aquele português que começou lá de baixo fazendo aquele... Não, pode ser um cara contratado, especializado na área, homem, mulher, trans, o que for, e administrar um puta supermercado. O que precisa ser entendido não é se ela pode ocupar ou não aquele cargo. Tá? Porque quando ela resolveu se transformar em mulher, é todo um processo que veio lá de trás. Ela nasceu menino, aí começou a perceber no dia a dia que não era menina, era menina. Aí tem nego que vai lá no ano de 1970 consultar a Simone de Beauvoir, você sabe.
que é filósofa, ativista, feminista, mas ela falava muita coisa para aquela geração, gente, mudou. Hoje as reações são outras. Deixa a Simone lá no túmulo dela em paz, não mexe mais com ela. É uma boa cientista, uma filósofa respeitabilíssima. Dá para ler, para absorver muita coisa? Dá. Mas não tem que fazer esse comparativo aqui agora. Aqui agora tem o seguinte, a Érica foi eleita deputada federal, ponto. Ela resolveu ser mulher, ponto. Aí resolveram, alguém indicou para ela ir para, como é que chama? Comissão, e depois indicou ela para presidente da comissão. O papel dela, necessariamente, aí volta o exemplo do ônibus outra vez, faixa exclusiva e a outra faixa que não é exclusiva tem um nome aí que pode ser carro, ônibus, que for, passa nela, né? Preferencial. Então, Alternativa. a preferencial. Então, preferencialmente, uma mulher para a comissão. Mas é preferencialmente. Não é exclusivamente ter que ser uma mulher. Por quê? Mesmo ela não sendo mulher, mas com a vontade de ser mulher que ela tem, e se propôs a todos os processos possíveis e imagináveis para tal, ela pode até cientificamente estudar e entender o que a mulher precisa e o que a mulher tem de direitos. Por que não? Pode ser um homem presidir lá. Por que o homem não pode presidir? Também pode, se ele for favorável à mulher, às questões da mulher, e ele trabalhar cientificamente, raciocinar para construir a defesa da mulher, pode ser um homem também. O que não pode ser uma pessoa desconectada do conhecimento, desprovida de equilíbrio. Aí sim, aí é o problema. Você não pode botar uma pessoa desequilibrada para fazer gestão de nada. E tendenciosa. Eu não posso ir para lá como homem trans, não é o meu caso, não sou trans em aspecto nem nada contra, aqui é um. Mas cuidar só do meu nicho. Então eu vou tratar de montar a comissão dos trans. Aí eu vou tratar só deles. Não, eu tenho que ir lá para tratar do assunto de quem? Das mulheres. E pensar nos problemas e nas demandas de quem? Das mulheres. E eu posso estar com as mulheres, conversando com elas e saber, escuta, onde é que seu drama iniciou? Por quê? Qual a causa? Você tem alguma informação para me dar? Eu vou estudar seu assunto e depois dizer, o advogado defende criminoso para ele ser criminoso, para defender o criminoso? Não, ele defende o criminoso, o cara que matou não sei quantos, roubou não sei, e ele nunca foi ladrão, não foi matar ninguém. É possível sim, só não é possível botar lá uma pessoa com desequilíbrio emocional e sem coerência. Uma pessoa que se contradiz naquilo não pode fazer gestão de nada. Como é que eu vou fazer gestão de uma empresa de telefonia se eu, de repente, digo, não vou cuidar da telefonia, não. Celular, não. Analógico, sim. Agora, esses novos eu não quero. Eu não posso, eu sou um cara confuso. Eu tenho que me cuidar, sabe o quê? De ir para um analista, para me cuidar, para depois fazer gestão de alguma coisa. Então, essa é uma tese que você vê. Está muito em voga, não está? Todo mundo discutindo isso, mas eu não vi ninguém falar nisso. Só vi alguém dizendo contra ou a favor. Eu não sou contra nem a favor que ela seja. Eu sou a favor, eu só penso que para ser presidente de alguma comissão, seja lá de qual foco for, eu preciso ser um cara conhecedor daquele assunto profundamente e ter equilíbrio emocional para tocar ele, especialmente quando se trata de relações emocionais. Quando se trata do direito da mulher, você está tratando de quê? Relações emocionais, não é? Todas as emoções da construção de um ser. Você precisa saber disso, entender disso. Senão você não vai fazer, nem se botar lá, sei lá, uma ultra menina feministíssima. Se ela não tiver um mínimo de consciência da responsabilidade do papel dela, não vai resolver nada no direito da mulher. Concorda comigo? Não sei se você concorda, que eu estou falando sobre um tema que veio conjuntamente com os outros. Eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte, você falou da polarização, né, na política aqui no Brasil, a gente vê isso muito claramente nessa fase pré-eleitoral ainda, o que as pesquisas nos dizem aí de que Lula e Flávio Bolsonaro estão muito próximos aí, né, empatados tecnicamente. E isso deve implicar na política local nessa campanha, né? A questão da federalização. Como é que é encontrar equilíbrio? Quer dizer, falar com o eleitor sobre os problemas locais, regionais, sem deixar de defender aquele candidato à presidência que você considera o mais adequado? Olha, a primeira polarização,
Eu, particularmente, não gosto por nada que é polarizado, é bom. Nós sabemos, serve isso para um time de futebol. É brincadeira, né? Nada disso é sério no sentido da atividade profissional. Estou dizendo, não é sério para o espectador, para a sociedade como um todo. O resultado do jogo Palmeiras de São Paulo não vai mexer com a minha vida, efetivamente. Então, na política que mexe com as nossas vidas, a polarização não é boa. Acabei de falar isso aqui, que a gente precisava ter mais deputados estadual e federal, certo? Porque senão nós estamos... Né? Então, a polarização não é positiva. Agora, como nós estamos nela, e não adianta a gente querer fugir da realidade, e aí é melhor se tratar, a nossa realidade é esta. Então, nós temos que saber compreendê-la. Primeiro, esquecer essa coisa, eu acho, hein, de esquerda, direita, extrema esquerda, extrema direita. Por que eu penso isso? Porque tudo está com jogo de interesse. Eu estou falando do Brasil, não estou falando da Suécia, não estou falando de sociedades evoluídas. Estou falando de uma sociedade em evolução, que é a nossa. Então nós temos um problema, está todo mundo... Eu começo esquerda, de repente eu já estou lá me misturando com todo mundo, tudo quanto é partido, para conseguir o que eu quero. Eu começo direita, depois eu estou começando... Então, eu não entro nesse... Não gosto nem de falar dessa coisa esquerda, direita e centro. Eu gosto de falar de pessoas que podem, de fato, realizar aquilo que a sociedade precisa. E hoje nós temos, assim, vamos chamar de, na polarização, 2 candidatos de ponta, né? Que é o Lula, com, agora, sei ontem, 43, é isso? E o Flávio com 43, empatados tecnicamente, assim, rasos. Para você falar regionalmente, escolher o que é melhor para o Brasil hoje, eu diria a você o seguinte: nós temos que, mais uma vez, ouvir, analisar e discutir conosco as propostas de cada candidato feitas no passado, a proposta dele feita agora, e ver a probabilidade de honrá-las para cada um deles. Olhar o histórico. Ah, você vai dizer, até agora está cada um falando de plano de governo e tal, né? Mas daqui a pouco você vai ver, o patrulha começa a ser lavada. Então, se você for olhar para aquilo que vem à tona pela imprensa ou nos debates, você não votaria em nenhum, concorda comigo? Porque todo mundo lava roupa suja daqui. Um fala mal de um, esse é azul, amarelo e branco. Esse é amarelo, branco e azul, ou seja, as cores são as mesmas. Todos estão defeituosos ao extremo, segundo o que nos é passado. Estão metidos nisso, metidos naquilo. Então, se você for olhar por esse aspecto da polarização desses 2 candidatos, pelo que a gente enxerga, vê, ouve e está destacado na empresa, você não vota em nenhum. Aí você diz, mas eu vou escolher um outro. Qual? Qual outro? Então você volta para cá. Hoje nós temos que escolher um. Vai ser, daqui a pouco você vai ver, vai ser um jornalista, e eu já ouvi aqui várias vezes, competente, sério, sabe o que faz. Você vai ver daqui a pouco. Vai acabar nos 2, ou não vai acabar nos 2? Vai acabar ali, mas pode acontecer. Pode acontecer. Tem que apostar, tem que esperar. Mas o que diz hoje é que vai estar ali, ó. Os 2 estão lá em cima. Você tem que optar por aquele que você entender que pode fazer melhor. E amanhã você tem que ter representantes que possam, de fato, cobrar e não ceder por troco de alguma coisa. Você tem que ter representante que vá para lá, que aí nós estamos falando já de executivo, de esfera federal. Você tem que ter representantes que tenham, vamos chamar um estofo, que tenham alma, coração e cérebro todos saudáveis, com competência para cobrar e peitar o executivo de amanhã, seja ele quem for. Eu acho que nós estamos mais nas mãos do legislativo, a preocupação nossa, Brasil, do que do executivo. Porque se você tem um legislativo sério, o executivo vem se adequando. Se você não tem, acabou, não serve para nada. É o que nós estamos enfrentando aí no dia a dia. Entendo, né? Pelo menos é o que a gente ouve e sente da expressão de um modo geral. Eu queria falar de um outro tema, mas que tem relação com esse tema que a gente tem discutido aqui, que é a política, que o senhor acaba de assumir a presidência da Associação Brasileira de Comunicadores e Influenciadores Digitais, é isso? O que é essa entidade? Como é que ela veio? Porque a gente sabe que as plataformas digitais,
elas foram muito importantes nas últimas eleições e devem ser muito importantes nessas eleições em termos de comunicação com o eleitor. Aí a gente sempre fica preocupado em não haver abusos e tal. Como é que vem essa associação e como é que ela deve atuar? Pois é, essa associação, o foco dela não é esta coisa da política, o foco dela é a atuação em geral. Falava há pouco aqui no jornal, quando entrei, que visitei a Rádio Web, que hoje a web não é o que decide, é que funciona, é que influencia, seja ela na política, no comércio, no negócio, enfim. E eu entendo isso, que a associação veio com essa finalidade. Eu, inclusive, fui chamado para fazer uma análise da Constituição e construção dela. E depois me chamaram para ser o presidente. Eu aceitei porque eu acho um propósito muito bom. Porque o que ela quer, na verdade, ela quer fazer uma regularização da atividade do chamado influenciador e que, na verdade, ele também é um comunicador digital. Esse pessoal, muitos influenciam, ou muitos, vamos dizer assim, a sua sala reflete no outro de um modo geral. Então, esse pessoal tem que ter suporte em todos os aspectos, especialmente no comportamental, para que o exercício da atividade dele não seja criminosa, que o que ele fala não seja pensado, não seja bobagem, que ele seja constituído formalmente, legalmente, para que ele possa ganhar o seu dinheiro, como ganham. Tem gente que tem 1.500 seguidores, mas que vende um copo, uma panela, uma garrafa, um telefone, vendeu pela internet. Ele então está exercendo uma atividade comercial. Ele deve estar regularizado, pagar seus impostos, saber o que é o crime, quando ele comete um crime. Porque tem aquele crime, o exemplo aquele da Paraíba, que o menino, o influenciador brincava com crianças, puxa, aquilo ali é um absurdo, mas ele talvez dentro da sua ignorância, porque qual a formação desse rapaz? Se não de 0 a 10, 1,5. Porque qual a percepção de mundo dele, a visão comportamental de mundo dele? Muito pequena, senão ele não faria aquilo. Ou pequena, ou obstruída, ou deficitária. Então, a associação é para isso. Ela vai ter painéis orientativos, painéis com legislação, palestras mensais para que o influenciador padrão 1 milhão, 500 mil, 2 milhões de seguidores, esse cara ele tem uma estrutura até jurídica, não sei se vocês sabem, todo mundo deve saber disso. Ele tem uma estrutura psíquica, ele tem uma estrutura jurídica, administrativa, financeira. Esse pequeno que vai ali, vamos dizer dos 1.000 até os 100 mil, esse não tem. Esse está indo porque está falando umas maluquices ali. Lembra aquele cidadão, um cara que jogava futebol, chutava bola, não sei o quê, ficou famoso, e de repente ganhou um dinheiro, de repente despencou, coitado, caiu numa desgraça processual, enfim. Um tal de mão de alguma coisa, sei. Luva de pedreiro. Luva, por exemplo, quer dizer, uma pessoa de bem, mas o cara não teve nenhum, ele foi no embalo. Aí pega um empresário, entre aspas, um cara com más intenções, faz uma jogada com esse maluco, ganha dele em cima dele, ele ganha um pouquinho de dinheiro, fica perdido. Perdeu tudo? Pelo que se diz aí, o cara, coitado, já se deu mal, queria que ele se desse bem, mas deu mal. O que a associação tem para esse cara? Orientação. Ele pode entrar, ele pode mandar os seus questionamentos, ela vai, o corpo jurídico dela vai pensar, vai ver, eu preciso saber como é que eu abro. É exatamente uma assistência permanente a este indivíduo que não tem nada que o orienta. Se você pegar esse pessoal, eu dou o exemplo de uma menina que trabalha para mim, ela ganha né, R$1.500 por mês, fora o salário dela, mas fazendo esse trabalho, que é um trabalho digno, honesto, todo trabalho sendo bonitinho, digno, é honesto, está bonito, faz bem. Ela ganha dinheiro dela, mas não está regularizada. Então, ela vai tendo receita, ela nem sabe como crescer essa receita, como administrar essa receita, e a associação tem esse fim. É como a associação dos pequenos e médios produtores de manga. O cara não tem noção nenhuma de como plantar manga, mas ele sabe a manga, todo mundo sabe plantar manga no Brasil, não sabe? Todo mundo conhece manga. Mas aí ele vai ter uma informação técnica que vai ajudá-la a fazer uma manga boa, produzir uma manga, vender bem. Ele vai ter painéis de informação. Todo dia ele vai entrar lá, vai achar alguma coisa. Na questão tributária, na questão social, na questão psicológica. E sim, tudo isso por quê? Porque é isso que falta para esse pessoal.
Ah, mas o governo devia ter pensado nisso? Devia, mas não pensou. Eles pensaram, eu achei interessante, fui junto com eles a ideia, construímos e estão fazendo. Esta é a Associação Brasileira de Influenciadores e Comunicadores Digitais. É uma instituição criada para esse fim. E para controlar isso que muita gente deveria estar fazendo e não está fazendo em nível governamental, os atos que são não só criminosos, no sentido... Então vai ter uma função fiscalizatória. Vai ter uma função fiscalizatória. Por quê? Para não denegrir a atividade, para não contaminar. Porque as pessoas já aprenderam a fazer coisas neste país sem contaminação. Você perder esse vício de que nós somos corruptos. Não somos, não. Tem um pequeno mundo de corruptos que quer influenciar porque sejamos todos corruptos. O quarto país vagabundo do mundo. Não é isso? Nós somos o segundo maior do mundo, sei lá. Porque nós somos influenciados porque nós não somos corruptos. Impregnado. Eu sou um exemplo visível. Quem me conhece há tempo, eu cheguei em São Paulo com 5 anos, 13 anos eu comecei a trabalhar, estudar de noite. Eu não sei o que foi estudar de dia, cara. E fiz 3 faculdades. E trabalhei ontem de ontem, né? Sei lá, domingo, aí, sábado. Eu falei com minha mulher, eu queria ter um momento zen da minha mente, não ter mais preocupação. Mas ela falou, o que é isso? Eu dei licença, não é tua responsabilidade. Responsabilidade preocupa, não preocupa? Mas como é que eu vou dizer? Eu me viciei e gostei do vício. Eu não sei o que é vício. Eu não tenho nenhum outro. Eu gosto de tomar um uísque, um vinho e tal, mas eu não sou viciado. Mas esse vício de trabalhar, eu acho ele gostoso. Eu não tenho problema com isso. Então, é possível sim. E a gente não é corrupto. Eu não construí uma vida e vivo uma vida muito boa, materialmente falando, excelentíssima. Mas não precisei ser corrupto. Nem buscar dinheiro que eu fiz. Fui secretário, não tenho um escândalo no meu nome, porque eu não faço. Eu era muito chato, deixava até a porta aberta. Não sei se você sabe disso. Eles sabem, minha porta ficava aberta. Quem chegava lá falava alto e aberto, que é para ninguém me perturbar a alma, não, porque eu sou meio bravo, sabe? O cara pode falar o que quiser comigo, mas não diga que eu sou torto se eu não vou torto. Mas seu cabelo é preto, não é preto, é branco, cara, olha aqui, é bem branco. Então, as pessoas não são descorruptas. A nossa sociedade, o nosso povo não é corrupto. Mas nós estamos com essa ideia. Então, essa associação, nós pegamos ela desde cedo e estamos fazendo um trabalho que eu chamo até de doutrinação funcional. É uma função, aprenda, estude sobre ela, dê de graça para você. Leva, vai, para não cair no campo de, olha, eu faço isso, eu não pago imposto, eu sonego porque todo mundo sonega nesse país. Não. Paga seu imposto, vai fazer bem, você vai crescer melhor. É assim que você cresce, blá. Isso é orientação. E a associação é isso. Para ver se a gente forma uma sociedade nesse segmento menos doentia. É isso aí. É uma associação que veio para o bem, não é para ganhar dinheiro. Qual é o futuro disso em termos regulatórios, né? Por exemplo, tem sites que geram fake news, tem um monte de crimes que são cometidos e não tem hoje uma regulação. Pois é, a associação vai buscar isso aonde? No âmbito do governo federal, do Congresso. Mas não é você multando o cara. Também a multa é né? O bônus é um instrumentozinho bom. Mas o melhor instrumento é educando. É o cara poder entrar lá no site e ver, ler e ouvir. É como agir. Aí ele vai ter a conscientização. Está faltando isso. Quando você vê esse pessoal que pega a imagem, você sabe, toda a câmera pega a imagem de todo mundo. Essas câmeras públicas que tem na rua aí, tudo é armazenado. Esse cara pega, vende isso para um vagabundo, isso tem esse monte por aí, né? Isso é falta de consciência, de respeito ao próximo. Então, aí você, mas isso o tópico, não é o tópico. O tópico você não é aquilo que você quer e não faz para realizar. Aí é o tópico. Agora, aquilo que você faz e busca a realização, ele vai se concretizar. Dá um exemplo do carro aí, não? Esse exemplo você falou conosco da... Esse da câmera, da placa. Você pega a placa, eu não tenho, mas vou mandar para o jornal, vou mandar o acesso, tá? Você acessa da placa do seu carro. Você vê onde seu carro passou. Tudo quanto é lugar. Que hora você saiu da sua casa, para onde você foi, o que você fez, se você fez coisa boa, ruim, se você rodopiou, entrou na coisa, vamos mostrar tudo.
Quer dizer, isso precisa ser regulado. Não é porque nós vamos de segurança que vamos colocar câmera na rua porque a gente precisa de segurança, mas esse cara empresário que cuida daquela empresa, daquela câmera, precisa assinar um termo de responsabilidade, todos os aspectos, criminal, financeiro, blá, 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 para não divulgar aquilo a imagem, porque aquilo está no arquivo dele, se ele quiser ele divulga, sabe O isso? cidadão tem direito à privacidade, né? Ou não, LGPD, não é isso? A lei que protege. Então, é isso que a associação é. É uma instituição que, e é por isso que eu aceitei, desde que o propósito dela seja educar. Ah, Renato, mas a gente sabe como funciona o país. Eu sei que o país, como funciona. Eu vivo nele há 200 anos, não, mas há 70 eu vivo nele. Eu sei que você precisa ter algumas atitudes um pouco estratégicas para alcançar alguma coisa, mas não ser corrupto, não ser safado, não ser malandro. Então, é educar o cara, ensinar o cara como é que ele faz, como não faz e por que fazer. Porque o maior problema nosso, a associação veio com outra finalidade. Aí eu fui lá e disse, olha, eu vou, mas nessas condições. A minha condição qual que é? É levar para o outro o respeito ao próximo. O dia que você sair da sua casa com esse pensamento de que o outro é mais importante que você, por isso é que é o bem dele, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar melhor, porque ele não vai querer teu mal. Estou falando em regra, vai ter uma exceção, outra vai ter. Mas se você quiser o bem do outro, antes do seu, você vai ganhar 2 bens, o seu próprio e o dele. Então, o dia que você... Eu saio de casa assim, esse aqui sabe disso, o Ítalo me conhece há muito tempo. Eu saio de casa desde que eu me entendo, assim, mais um mundinho, mais uns 20 anos por aí, assim, com esse propósito. Eu quero o outro muito bem, porque eu vou ficar melhor que ele. Por quê? Porque ele vai querer meu bem. Ele querendo meu bem, eu também quero, são 2. Entendeu? E eu só dei 1 e recebi 2. Então, esse é o propósito da associação, cuidar desse povo que está descuidado. E realmente eu acho que nós vamos alcançar. Nós já estamos com uma expectativa de, para agora, abril, maio, 700 mil, só no estado de São Paulo. E como a gente está na internet, a entrevista está no YouTube, eu sou um comunicador digital, como é que eu faço? É só inscrever-se lá a partir de 28. Entendeu? Tem um site. Vai ter. E aí a diretoria resolveu o seguinte, porque dá muito trabalho, dá muita despesa nesse negócio. Mas até o número X lá, tem lá. Eu acho que até agora, até 100 mil, o cara não paga nada. A anuidade dele. Aí depois ele paga R$49. Tá. Que é para sustentar tudo A estrutura. Mas é muito... quase nada perto do que você obtém. Okay. Além de curso, por exemplo, curso de inglês básico, não é para ser para Harvard, não. Mas inglês básico, você vai fazer de graça. Mas por que você vai fazer de graça? A associação tem um convênio para a escola de inglês, que dá o curso aqui, coloca ele ali de graça, e a associação dá para cada inscrito R$1 para ele. Okay. Se ela tiver 700 mil, nós temos 700 mil. Aí eu estou fazendo convênios com esses cursos para dar curso gratuitamente. Tem gente ali que está vendendo produto que vem do mundo, mas não sabe falar inglês, não sabe falar espanhol. O chinês não colocamos não, porque isso aí está complicado. Mas por quê, gente? É colaborar. A associação é para isso. Veja você tem lá seus seguidores. Não sei quanto, mas você tem. Aí você está lá na associação, certo? Então, aí você quer... mudar, quero aprimorar o meu curso, quero aprimorar meu inglês. Não, quero ter um curso vai ter tributário, para quem mesmo fez, de graça. Então, R$49 e nada é a mesma coisa. Mas em contrapartida, você tem resposta. E é isso que ela dá. Agora, a base dela é educação. É só física só ou CNPJ? Física. Para não perder o foco. O foco que é formação de gente melhor em suas ações. O exercício da atividade com comportamento ilibado. É essa a função. Quando você tem pessoas boas, as empresas ficam ótimas, né? A sede em Campinas. Campinas, foi uma exigência minha, porque eles devem estar viajando para lá e para cá. Não. E primeiro que para São Paulo é um sofrimento, né? Psíquico, emocional e físico. Então, eu quero ir para São Paulo de casa todo dia. Brasília, lá vou em Brasília... Não vou. Então, é aqui. E daqui, Campinas, cara, é uma representatividade em nível nacional. Mas a associação vai se apresentar ao Congresso? Vai agora, dia
Ela lança dia 28, eu acho que dias depois nós vamos lá, porque teve uma lei de uma deputada federal do MDB que fez uma lei lá sobre esse tema, mas não está, sabe, faltou duas coisas que eu considero para você construir uma lei. A lei é para atingir alguém é gente, não diz mais nada. E depois, qual o resultado dessa lei dá para essa gente, para essa pessoa? Então a lei, eu vou lá para discutir isso. Porque você pode fazer uma complementação, um ajuste, né? Normal. Ou no decreto, nos decretos fazer o ajuste. Então eu vou lá, depois do lançamento, eu vou lá para discutir com esse pessoal exatamente isso. O que nós precisamos fazer pelo chamado influenciador e chamado comunicador social. Eu instituí comunicador porque o influenciador está sendo mal interpretado, né? Então eu botei esse binômio aqui para poder a interpretação ficar mais clara. Porque influenciador é muito relativo, né? O comunicador não, ele é objetivo, eu estou falando sobre isso. Se você vai querer aceitar ou não aceitar, o problema já é seu, não é meu. Mas é esse o papel do comunicador, né? O comunicador, ele vende, ele orienta, ele critica. O comunicador é isso, ele faz isso. Você é um comunicador social. Você tem que partido? Eu estou hoje no União Brasil. Você é candidato a alguma coisa? Eu não posso falar que eu sou candidato a nada. Eu posso dizer para você que eu gosto da política. A minha fala aqui, todo mundo sabe, dá para perceber. Sempre gostei, sempre atuei, mas nunca tive aquela coisa assim entusiasmada, porque no Brasil nós temos um problema sério com os partidos. O partido tem dono, né? Uma coisa feia, mas... Então, e necessariamente você precisa entrar por cima, e aí corre o risco de ser eleito, ou ser muito famoso para levar voto. Eu não tenho nenhum dos dois. Então, eu vou começar agora, que eu posso começar, uma caminhada na vida pública, na vida política. Eu vou começar, não estou dizendo que eu vou ser candidato. Eu já fui chamado por outros partidos de pequeno porte e tal, me chamaram. Eu disse, gente, olha, eu preciso pensar, eu tenho que orientar isso, orientar aquilo, pautar nisso ou naquilo, mas não é uma fotografia que eu perco e desista, não. Pelo contrário, é uma fotografia que eu gosto de ver e eu sei que eu posso, sim. Eu vou deixar até de ser modesto. Eu tenho competência para exercer e tenho a estrutura interna emocional para exercer. E tenho a tal da vivência que eu digo que a pessoa precisa ter. A vivência de todos os segmentos. Eu falo isso sem nenhuma preocupação de crítica. Eu nasci paupérrimo, eu costumo brincar de zero à esquerda. Depois da zero à esquerda, passei por todas as camadas sociais, todas, sem exceção. A classe baixa melhorada, a classe B, menos B+, a classe A, não fui para a classe A+, materialmente falando, mas convivo com ela, socialmente falando. E convivo com todas as outras. Se você for lá no DIC 1, DIC 2, DIC 3, eu tenho trabalho na minha área social, gratuitamente, que eu nem divulgo, e nem quero que divulgue, que eu vou lá. Uma vez por mês eu estou lá fazendo meu trabalho. Se você for 7h30 da manhã, que eu também não vou dizer qual é a igreja, mas na igreja eu estou lá na segunda-feira, toda segunda-feira, sem falhar. Aí você fala, o que é isso? É crença. É crença. E não é só crença religiosa, é crença de mundo, crença de vida, crença em pessoas. Então, eu sei que eu sou uma pessoa preparada, uma pessoa em condições de colaborar com a sociedade, mas eu sei que é muito difícil você fazer isso no mundo político para você acessar isso aqui. Eu sei o quão difícil é. Porém, eu faço isso de outras maneiras também. Agora, muito melhor se eu puder fazer para a maioria, ótimo, mas se eu não puder, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito que eu faço. Mas, respondendo objetivamente, eu estou pensando nas probabilidades. Não vou dizer sim nem não, porque eu não tenho certeza, porque depende muito de muita coisa. Você sabe, você chega para um partido aí grande, então o cacique, né, eu não quero esse cara aqui, porque esse cara vai amanhã passar por cima de mim, vai ser mais que eu. Nessas bobagens, né? Eu acho uma bobagem. Eu não tenho no meu trabalho, nas minhas relações eu não tenho esse tipo de preocupação. Eu não podia deixar de aproveitar a sua experiência com sua passagem pela administração pública de Campinas, sobretudo na área de planejamento e urbanismo, para tocar numa questão que é uma preocupação, que eu sei que é uma preocupação da administração municipal, mas é uma preocupação também do cidadão
mim em particular, porque eu sou um cara que adora o centro de Campinas, e a gente viu o centro passar por uma deterioração muito grande nos últimos anos, agravada pela pandemia. E essa gestão, que é a segunda do prefeito Dário, tem feito algumas ações para requalificar o centro, mas me parece que não atingiu a escala que se desejava. Quem está do lado de fora hoje, como o senhor vê possibilidade de ser mais ousado nesse sentido, da gente conseguir impulsionar mais essa recuperação do centro? Bom, vou fazer uma correção. Fala você, eu sempre gosto do você. Senhor, eu deixo para pessoas superiores, que não é meu caso. Mas é o seguinte, começou o centro, iniciou lá com o Jonas, a gente tem que ser justo, com a reforma da Glissex. O Dário, quando eu fui secretário dele, o pensamento dele é revitalizar o centro. Ele, inclusive, fez projetos para isso, fez projeto de lei, fez decretos, criou situações, benefícios para o centro. Mas isto, eu não vou dizer que é pouco, aliás, isso é muito, se você dá benefício tributário. A questão não é essa. A questão ali, na minha compreensão, é que você precisa organizar em grupo específico. Não adianta deixar na mão do secretário A, B, C ou D. Não, porque o secretário tem outras atribuições. Tem N atribuições. Um grupo específico para estudar essas questões das demandas do centro da cidade. Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho um escritório meu que é no centro da cidade. E eu não abro mão dele. Um outro é em outro lugar. Mas um é no centro da cidade. Um prédio muito bom, um local muito bom, porém eu tenho problema de pessoas deitadas na calçada. Eu tenho problema de pessoas na praça, deitadas na praça. E assim vai. O que acontece ali, nós temos a área social da prefeitura que trabalha bem. Mas ela tem N coisas do social para cuidar. Se eu fosse, me deu um mês de prefeito. Eu vou formar um grupo de pessoas sem tendência nenhuma, apenas com compromisso de recuperar pessoas e a estrutura central, pessoas que moram no centro, né? E vivem no centro. Criar situações para tanto e trabalhar e desenvolver este projeto. Porque daí esse projeto é discutido com o prefeito, lógico que tem que ser discutido com o prefeito, mas daí você vai buscar, exemplo, você pega uma empresa de conceito popular, vamos botar uma empresa de conceito popular, a Van, não é uma conceito, aquela da Estátua da Liberdade? Você botar uma empresa daquela no centro, o que vai acontecer? O movimento de compra dessa empresa é grande, não é grande? Eu tenho que ter linhas de ônibus, no caso aqui não tem metrô, é linha de ônibus, para o povo acessar ali. Estacionamento gratuito, de gracinha, para todo mundo que vem de fora para cá, para comprar, exemplo, nessa loja, numa loja popular. Eu tenho que botar ali consumo, por quê? Infelizmente, a idiotice de elite quer ir para shopping. Eu sou um cara que não vou em shopping, quando eu vou no final do ano comprar um Natal às 18 horas do dia 24, comprar o presente da minha mulher e dos meus filhos, ponto, e dos meus netos. Eu não vou em shopping. Nada contra o shopping, mas eu acho que o centro foi prejudicado lá atrás por causa dessas... Tá, é legal o shopping para você passear, mas o centro tem que servir para passear também. Então você tem que pegar uma van da vida, ceder para ela o quê? Espaço físico, né, para construir, redução ou zero de IPTU, redução ou zero de outras alíquotas para incentivo, por X anos, para ela se instalar ali. O que vai acontecer com aquele pessoa que vai comprar na van lá do Carrefour? Você já viu? Você já foi na van do Carrefour? Não. É lotada. Aquele pessoal vai comprar onde? Na van do centro. Você tem que trazer para o centro aquilo que... Da van do Carrefour. Aquela de Valinhos, né? De Valinhos, É, aqui do Carrefour. Tem. Você tem que levar... Olha, o artista Milton Nascimento já falava isso, né? O artista tem que ir aonde? O povo está. Vamos fazer o inverso? A loja tem que estar aonde precisa levar o povo. Você precisa levar o povo para onde? Para o centro, que ele está abandonado. Ou não está? Você, jornalista, você vê isso lá, você critica isso naturalmente e bem criticado. Então, é levar para o centro. Mas é difícil vir a van. É um exemplo que eu estou dando. Pega o palácio chinês, não sei do que, de eletrônico, sei lá. Tem que botar um grupo para pensar só isso. Pensar em todos os aspectos. Pensar na questão
da instalação, na questão da construção, na questão tributária, na questão jurídica de um modo geral, na acessibilidade, mas um grupo para pensar só isso. Não adianta você pedir para o secretário A, secretário B, e aí reunião de PT, não sai nada. Desculpa, não tem nada a ver com o Partido de Trabalhadores, não. É uma brincadeira que é tua pai. Reunião com mais de 10, só pastéis e chocolate, não tem mais nada. Então, bota um grupo para cuidar só disso. Porque a mamãe, minha avó, falava o cumbuca com várias mãos, ela quebra. Então, quando você bota uma pessoa para cuidar de um determinado assunto, um grupo, não adianta ser gente que vai pensar em voto. Não, você tem que pensar em solução para o outro que habita aquele centro. Tem que ser pessoas com princípios, não querer ganhar dinheiro, porque isso não é água, nem nome, nem nada. Tem que ir lá uma equipe, vamos chamar assim, de pensadores daquela parte da sociedade ali do centro. Aí, se você sabe o que vai acontecer? 5 anos você está recuperado. 10 anos que seja, mas vai recuperar. Quando você pega aquelas pessoas que estão na rua, e eu já fiz isso, aí eu nem me coloco isso no jornal. Isso é uma questão minha. De ir ali, eu tenho um escritório ali que eu vou uma vez ou outra por semana lá, porque tem um pessoal que trabalha lá, eu vou lá visitar uma vez ou outra. Aí eu desço, paro o meu carro ali, olho. Um dia eu vi um cara nessas coisas verdes que tem no meio da rua, pegando para comer o lixo. Pô, se tiver um grupo estudando para isso, e tiver pessoas, ao invés de só o pessoal da Zona Azul multando, ou qualquer coisa parecida com isso, se tiver um pessoal olhando para esse carente, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser cuidado. Ah, mas ele não quer o cuidado, não quer hoje, não quer amanhã, não quer depois. Esse pessoal é que nem tratamento psicológico. Na primeira sessão você se resolve? Não, você precisa de uma agenda de 1, 2, 3, 10 sessões para você começar a resolver seus problemas. Esse cara mais ainda. Então você precisa estar com grupos com foco nele. Não adianta eu estar com foco nele, também eu estou com foco no álcool, também eu estou com foco na droga, também eu estou... Não, aí virou baralho de gato. Tem que ter especificista para esse fim. Aí você vai resolver o centro. Pode acreditar, agora tem que puxar a loja. Pega esse cara que está na rua, vou dar um exemplo, começa o trabalho assim, ó, dou o exemplo da Avan, pode ser qualquer outra, tá? Mas você pega esse pessoal que está na rua, que está desprovido de qualquer capacidade, estão ali, coitados, completamente psicologicamente detonados, né? Pega esse pessoal, começa a trabalhar, e esta loja que vai para o centro vai dar para ele não um emprego, não um subemprego, um emprego normal, direitinho, para fazer o quê? O que ele não sabe fazer, exatamente, para ele aprender. Assim, para contador, mesmo ele sendo médico, mas está perdido. Quando ele descobrir que ele é médico, ele sai daqui e vai ser um bom médico do hospital. Ah, ele é contador. Quando ele descobrir, ele sai daqui e vai ser um bom contador. Agora, se ele não tiver esse gatilho, ele não vai ser nada. Ele vai contaminar cada vez mais. Então, pega esses caras do centro, bota ali. Pega um prédio no centro, que tem bastante, e começa a fazer aquele pessoal que tem um local de tratamento, apoio, suporte funcional, enquanto indivíduo ali naquela região. E bota a loja, os comércios, bota esse tipo de gente. Não adianta botar uma lojinha, outra, isso não vai resolver. Tem que ser um negócio maciço, onde provoque você a ir comprar. Por que você vai comprar ali na Moraes Salles, como é que chama ali, 1,99? Tem uma loja grande, eu não me lembro o nome dela. Por que está cheio de gente lá, indo lá? De ônibus, de carro. Por quê? Porque ela está lá. Põe ela aqui. Mas justifica, porque vem muita gente. Agora põe só uma loja de ferramenta ou de roupa, vai alguém lá? Não vai. Agora, bota essa estrutura, e essa estrutura vem. Quem disser que não vem, me perdoe. É porque não teve ainda a experiência de querer ganhar $1 milhão em um ano. Se você quiser, você ganha. Vai a batalha que você traz. A mesma coisa é isso aí. Se quiser, vai atrás que você consegue. Você tem que ir lá estruturado. Você não pode ir lá, não, você tem que dizer, olha, eu vou te dar isto, o município vai te dar isso, vai te dar aquilo, por quê? Porque eu quero recuperar o centro. E você sabe quem vai pagar esse custo? Que o município está oferecendo para esse cara aqui, sabe quem vai pagar? As lojas satélites, aqueles que vêm por quê? Naturalidade, não é? Esse aqui vai pagar o ISS, esse aqui vai pagar o IPTU, aí você vai crescendo e recupera ao longo do tempo. Uma recuperação dessa, São Paulo está fazendo algo parecido naquela zona da droga lá, que tinha lá perto da Rio Branco. Hoje não tem mais, tem mais? Rolândia lá. Acabou lá, não acabou? Ah, foi para outro lugar?
não foi para outro lugar, ela foi se distribuindo. De tal maneira que você vai reduzindo o grupo, você vai dominando melhor, não vai? Então são estratégias que você tem que usar. Agora, para esse cara, você tem que ter alguma coisa boa. Cérebro, pensante e alguma experiência para ter uma visão de como resolver o problema. Você só ser bonitinho, ter cursinho, não resolve. Você tem que ser... Você tem que ter pano para pôr na mão, né? Se você não tiver, você não faz. E isso é uma solução, é uma provável solução. Mas foi tentado? Não sei, eu não vi. Eu não vi. Bom, uma sugestão. O senhor falou aí que é viciado em trabalho, mas tem um hobby para relaxar de tanta atividade? O que o senhor faz para relaxar? Continuar na atividade. Você vai dar risada, mas você quem sabe. Estou falando aqui, não sabe. A minha mulher diz que eu estou ligado no 220. E realmente eu tenho prazer, cara, em ler, estudar, trabalhar, brincar. Brinco pra chuchu, mas brinco muito. Pergunta mesmo, nunca me vi de mau humor. Eu não sei o que é mau humor. Não, o meu hobby é esse. Não ter mau humor. Fumava, parei de fumar. Bebia razoavelmente bem, parei de beber razoavelmente bem, bem menos agora. Eu me divirto com tudo. Eu não tenho problema de... Eu não tenho drama de convivência, drama social, existencial. Não tenho. Eu me divirto com o pulo, acho isso aqui que nós estamos fazendo é prazeroso, o trabalho é prazeroso, sair daqui, cuidar de alguma coisa para alguém. Eu me divirto. Quem me conhece melhor, eu me divirto com a vida. Porque é só isso que a vida é, uma diversão. Eu vou dizer o seguinte, eu falei isso para um filho que eu tenho, que é o seguinte, ele diz, pô, pai, como é que eu resolvo isso? Simples. Tem solução? Vai atrás. Não tem? Tá solucionado, cara. Não vai ver porra nenhuma. Eu não fico sem dormir por nada. Eu só posso não dormir porque talvez eu bebi um pouco mais de uísque e não dá para dormir mesmo, entendeu? Regra geral. Mas eu não tenho problema de existencial nenhum. Eu tive vários traumas, mas me curei de todos eles. Porque trauma a gente tem. Quem disse aquilo tem é um maluco, né? Trauma eu tive diversos na vida. Eu com 15 anos eu vi um cara, a molecada de tênis bonita, naquela época não tinha nem tênis, né? Naquela época era um negócio. Mas que fosse uma camisa, não é da tua época, era dele. Uma tal de uma camisa volta ao mundo, né? Pô, era cara aquela época, não era? Quem não tinha dele não comprava. Eu olhava aquilo, eu queria comprar, porque quiser, porque para namorar, para aquela menina na escola. À noite na escola eu era o catatal. Eu tinha 14 anos, à noite só estudava, eu lembro de 25, 22, 23. E eu olhava aqui, puta caramba, mas eu sempre tive comigo o seguinte, eu vou buscar essa camisa. E fui buscar. Então não tem problema, graças a Deus, o meu hobby é esse. Eu tenho um prazer extra trabalho, mas eu continuo trabalhando nele. Que eu vou para a roça, sexta-feira à tarde, e lá na roça eu cuido de boi, galinha, porco, jacaré, grama, árvore... Tudo de casa, né? Inclusive eu troquei o piso da casa, porque ele falou que só vai lá se eu trocasse o piso, enfim. Esse é meu hobby. Isso eu faço, mas eu vou trabalhar, eu vou lá para trabalhar. É o seguinte, eu tenho barco, tenho lanche e é na água, você sabe, né? Eu não ando nem no barco, nem no jet ski. Eu falo o que eu vou fazer lá, cuidado, um pouco da dalia, eu gosto disso, é trabalhar. Aí eu chego à noite, eu estou pregado, aí eu sento lá na minha mesa, tomo umas doses de uísque, depois tomo banho, dou uma nadada na piscina e vou dormir, cara. Mas eu não tenho essa preocupação com... Eu não acho a vida necessária de hobby ou de qualquer outra coisa. Eu acho que a vida você tem que se divertir com ela. Responsabilidade não é preocupação. Seriedade não é preocupação. É responsabilidade e seriedade só. Mas não vejo problema nisso. Ok. Doutor, obrigado, então, por ter aceitado o convite, por ter discutido essas questões conosco. E se o senhor quiser se despedir diretamente aí do nosso telespectador, está à sua disposição. Eu vou dizer a todos que nos veem, que nos ouvem e que vão ler amanhã no jornal. Simples a vida. Levá-la sempre sutil e leve. Que aí caminhamos bem. E muito, falei aqui na entrevista, cuide bem do próximo. E você nunca vai viver ruim. Agora, trate mal o próximo, que ele vai lá na sua porta te perturbar.
Boa tarde, obrigado. Recebemos então o Dr. Renato Mesquita, que vem falar sobre a política regional, sobre o cenário político, sobre as perspectivas políticas de um ano eleitoral tão importante para Campinas e para o Brasil. Também falou sobre a questão de urbanismo, de planejamento urbano. Eu espero que vocês acompanhem, que vocês tenham gostado dessa entrevista, que vocês curtam, compartilhem e estejam sempre conosco. Conexão Correios, sempre com você.